Oi, aqui é a Lu do Ateliê Luiz e Perilo e do canal Scrap das Gurias, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma ideia que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é este livro aqui, ó. É um livro pequeno, ó. Ele é menor do que um tamanho A5, fechamento com elástico. E eu usei nele uns materiais bem diferentes, que eu já vou contar tudinho para vocês. Só que antes eu preciso pedir para não esquecer de dar o like no vídeo, curte o nosso canal, compartilha com seus amigos, publica nas redes sociais. Para nós é tão importante, a gente está com muita vontade esse ano de crescer o canal, de crescer o número de visualizações, de inscritos. A gente está programando fazer live, a Paty tá louca para fazer uma live, então para isso a gente precisa ter mais gente, né? Só quem pode nos ajudar a chegar nesse objetivo são vocês. Então aproveita agora para não correr o risco de esquecer até o final do vídeo, clica aqui no like, né? Dá um like no vídeo, deixa um comentário bacana pra gente, que a gente adora ler e isso ajuda bastante o canal também, beleza? Então vou já trocar a câmera para cá para poder mostrar tudo nos mínimos detalhes, para a gente ver como é que a gente faz esse livro, tá bom? Então tá, eu fechei ele, vou abrir de novo. Aqui eu coloquei um botãozinho, aqui, esse botãozinho aqui é artesanal, tá? Fui eu que fiz. Se depois vocês quiserem que eu faça vídeo ensinando a fazer esse botão, manda aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só ensinando a fazer esse botão aqui. E fica muito lindo, dá pra fazer de tudo que é cor, de formatos diferentes. Aqui eu usei uma cerninha elástica. Por fora, não dá pra saber, né, que material é esse aqui que eu usei, né? Pois bem, isso aqui é papel de parede. Exatamente, aquele papel de parede que a gente compra em rolo, ó. Papel de parede, que também a gente encontra de cores variadas. Às vezes a gente consegue nas lojas sobrinhas, né? Ou de mostruário, que a gente vai usar um pedaço pequeno, então fica fácil de conseguir. Só que o papel de parede, ele é fininho. E aí eu pensei, como é que eu vou revestir? Eu decidi revestir ele com tecido. Eu tenho uma peça grande de tecido. Eu nem sei dizer, é um algodão cru, mas ele é bem grosso, ele parece um jeans, sabe? Ele é bem grossinho, mas é encorpado, eu gosto dele, gosto da cor e achei que ia ficar legal. Para poder fazer isso, eu laminei esse tecido. Como é que eu laminei? Eu colei um papel no tecido para que ele também ficasse mais encorpado e mais fácil de trabalhar. Se vocês não lembram ou se não viram, um dos primeiros vídeos que eu gravei no canal é sobre como laminar tecidos. Eu vou igual deixar o card aqui em cima para linkar direto pro vídeo, ou vocês podem ir lá para trás, aproveitar para maratonar o canal e ver todos os vídeos que a gente já publicou. Lá tem direitinho, passo a passo, como é que a gente lamina o tecido, tá? Então, que mais que eu fiz? Eu até peguei dois modelinhos aqui para mostrar. Eu fiz um verde e um amarelo. Depois que eu laminei o tecido, eu pensei assim, ó, se eu colar o tecido no papel de parede, ele vai ficar bem colado, só que com o manuseio de ficar fazendo assim para abrir, para pegar as páginas, essas pontinhas aqui podem ficar se abrindo. Tudo bem, eu optei por costurar, então se reparar bem aqui de pertinho, ó, pode ver que ele tá costurado à máquina, tá? Então eu peguei e coloquei o tecido e o papel e passei uma costura em zigue-zague em toda a volta. Se tu não tem máquina de costura, pode ser feito à mão, pode ser como alinhavo, pode ser como pesponto, pode ser colado. A única sugestão que eu dou é que se fizer colado, existe para vender nessas lojas que vendem ferragens para artesanato, umas cantoneirinhas, uns biquinhos assim, ó, de metal, que a gente aplica, passa cola super bonder, essas cola instantânea, e às vezes até dá uma pressionadinha com um alicate,
E aí fica aquelas cantoneiras, daí não corre o risco de descolar nem de ficar se abrindo, fica bonito do mesmo jeito, tá? Então isso eu já trouxe pronto, porque basicamente é só dizer como é que eu fiz, né? O mais importante é como é que a gente monta os cadernos, como é que a gente fixa eles aqui dentro, tá? Então como é que eu fiz? Eu separei, eu queria fazer ele misturado com folhas assim, ó. Esse aqui, ó, ele tem folhas que são tingidas com café, né? São folhas sulfite 120 gramas também, que foram tingidas com café, mescladas com papel pólen, que eu também gosto bastante, que ele tem aquele tom cremezinho, assim, amareladinho, que eu acho que super combina. E daí essas folhas são de 80 gramas, então ele deixa ele faz essa mescla com um papel mais grosso, um papel mais fino. Então se a pessoa quer usar esse livrinho aqui como um journal e quer colar fotografias ou textos ou qualquer coisa, se quiser desenhar, se quiser rabiscar, tem umas páginas mais grossas que são mais apropriadas para isso e tem umas páginas mais finas que são ótimas para escrever, tá? Ao todo aqui são 3 cadernos, ó. Um caderno, aqui tá o segundo e aqui tá o terceiro. Eles são costurados, ó. A costura é simples, eu fiz uma costura panfleto, né? Bem fácil de fazer, mas o efeito final fica bem bacana, tá? Então vamos lá, eu peguei, se a gente compra folhas maiores, a gente consegue ter uma economia melhor de papel. Como eu já tinha esses papéis tamanho A4 e o meu tamanho aqui é menor do que meio A4, é menor do que o A5, eu vou ter um pouco de desperdício, digamos assim, porque para mim nunca tem desperdício. Quer ver? Eu vou mostrar o que eu faço com esses restinhos de papel aqui, ó, que sobram quando a gente refila. Eu não boto fora, não, ó. Olha aqui. Eu faço miniaturazinhas de livro. Ó, tá vendo ali que também tem 3 caderninhos? Só que nesse caso aqui eu usei corino, não foi papel de parede, ó. Isso aqui vira também enfeite para pendurar nos livros, ou até colar, chaveiro. É um enfeite bem legal, ó. Pode ser pingente, pode ser um livrinho utilizado de verdade. Ele não é falso, ó. Se a gente abrir, ele funciona. Ele pode servir para escrever pequenos segredinhos, pensamentos, ó. Aqui também tem, ó, tem folhinhas aqui. Então eu acho bem legal. Eu tenho morro de pena de botar fora esses restinhos de qualquer coisa. Eu vou juntando. Daqui a pouco alguma coisa a gente tem que fazer, né? Senão fica só aquele monte de retalho, tá? Ok, então vamos lá. Como é que a gente começa então? A gente começa decidindo quantas folhas vai ter ou quantos cadernos vão ter. No nosso caso são 3 cadernos, que eu decidi fazer com 12 folhas cada caderno, né? 12 folhas em cada caderno dá 24 páginas em cada caderno, vezes 3 vai dar 48, 72 folhas. É bem razoável para um caderninho de anotações ou um journal, alguma coisa assim, tá? Então assim, ó, esse aqui é o tamanho que eu já cortei. Esse aqui já tá cortado, tá? E aí eu separei para mostrar como é que eu fiz. Vou fazer uma dobra aqui com vocês, tá? Eu coloquei 2 folhas tingidas e 2 folhas de pólen e fui fazendo essa intercalação entre as duas até completar as 12 páginas, tá? Eu também defini que eu quero que essa tingida fique por fora e a do pólen fique pro meio do caderno. Então eu vou dobrar desta forma assim. Tá ruim, né? Essa câmera, o negócio é grande e o espaço é pequeno. Mas tudo bem, vou tentar, tá? A gente arruma direitinho. Ó, a gente prende aqui. As minhas estão cortadas meio a moda Miguel, porque eram páginas maiores. As pólen eram tamanho A3, então eu cortei meio louco, porque eu sabia que eu ia ter que refilar. A gente
prende aqui, né? Quando ela tá bem juntinha, bem ajustadinha, a gente prende aqui, traz a outra ponta pra cá, alinha bem direitinho, segura e alisa, tá? Ó, pode ver que aqui tá com diferença, porque eu vou refilar, e aqui também, né? Porque a gente dobrou, e aí ele vai fazendo aquela escadinha e vai ficando isso aqui que a gente vai cortar fora depois, e aí ela vai ficar desse tamanho. Então, teoricamente, eu vou perder aqui e vou perder aqui, que depois eu faço aqueles mini livrinhos ali que eu mostrei, e marcadores, e bolsinhos, e dá pra fazer de tudo, tá? Então, basicamente, foi assim que eu fiz cada caderno. Aí eu tenho uma medida. Eu não gosto de passar medidas, porque eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo do tamanho que quiser. Esses aqui foi um tamanho que sobrou, então eu não me preocupei com medida, eu não fiz isso aqui pensando na medida do caderno, ao contrário, eu tô com isso aqui pronto e tô adaptando um caderno do tamanho que eu quero. Então eu olhei mais ou menos o tamanho da dobra que eu queria que ficasse, medi e cheguei no tamanho de que os meus caderninhos vão ter 11 de largura, depois de fechados, né? Eles estão com 11 de largura por 17, porque eu medi aqui, eu queria que tivesse uma folguinha em cima, uma folguinha embaixo, e fiz por 17, né? No fim, esse amarelo é um pouquinho maior na altura, poderia ser o 17,5, mas eu já fiz com 17, vou fazer com 17, tá? Então, eu preciso de 3 cadernos desse aqui, de 17 por 11, tá? Esse aqui eu vou recortar, eu vou cortar junto, e os outros eu já trago pronto, tá? Então, como é que a gente faz? A gente alinha, né? Pega a base de corte, escolhe o lado que a gente fez ficar retinho, que no meu caso é esse aqui. Eu vou alinhar pela base, embaixo e na lateral, para que eu fique com ele retinho. Vou contar os 17 de altura, para todos os cadernos ficarem iguais. Olha, gente, o ideal não é cortar do jeito que eu tô fazendo. O ideal é cortar do meio pra ponta, né? Da dobra pra ponta. Só que eu não vou conseguir enxergar se eu fizer assim, então eu vou fazer virado. Mas se tu tiver a condição de fazer essa medida ao contrário, é melhor, tá? Lembra sempre que a lâmina tem que estar novinha, tem que estar bem afiada. Então, a gente tem que tirar a pontinha na hora de usar, porque por mais que a gente ache que usou pouco, o refile é um só. Se tu morder o papel ali, se der algum problema, aquele trabalho ali tá jogado fora, vai ter que fazer outro caderno, não tem muito como consertar. Então é preferível a gente ter, né, uma pontinha nova ali e garantir que o corte vai ficar melhor do que ficar desperdiçando papel, tá? Então, vamos lá. Alinhado. Sem fazer força, tá? É só precisão. A força que a gente faz é nesta mão aqui, pra régua não correr pra lado nenhum. A que fica aqui é suave, tá? Ó, suave. E quantas vezes forem necessárias, sem pressa, pra evitar que a gente tenha falha no corte. Tá? Pode ver, ó, que fica bem parelhinho, tá? Agora a gente vai medir, agora a gente já sabe que tá reto aqui, aqui e aqui. Só falta fazer este corte aqui. No meu cálculo, deu que tinha que ter 11 centímetros. Eu vou alinhar de novo na base, vou contar.
se a gente pegar o caderno junto com o outro, ó, a gente vai ver que eles ficaram do mesmo tamanho, tá? E aí a gente pega o terceiro. Aí a gente pega o terceiro caderno, junta com os outros dois. E aí agora a gente precisa furar e costurar. Para poder furar tanto os cadernos quanto a capa, a gente precisa fazer um molde, tá? Para que não aconteça de um caderno ficar costurado mais para cima que o outro, ou o espaço entre eles ficar diferente, não tem jeito, a gente tem que fazer o molde. Então, como é que a gente faz esse molde? Vou pegar um papel qualquer e eu vou pegar a mesma altura do meu caderno, tá? Se aqui eu tenho 17, meu molde também tem que ter 17. Certo? Então, ó, ele tem que ter a mesma altura do caderno. No mesmo papel, eu vou fazer o molde tanto da furação dos cadernos quanto da furação da capa. Então, como é que vai ser? Esse aqui, ó, eu fiz 3 furos, ó. Um aqui, um no meio e um aqui. Então, para começar, a gente já pode facilitar a vida marcando o meio do nosso molde, só dobrando o papel. Aqui. É que eu esqueci de pegar a caneta. Vamos já fazer um risco que marca o meio. E aqui a gente pode decidir esta alturinha aqui, esse espaço que tem entre o topo e o primeiro furo, e aqui o outro furo e o topo, é opcional, a gente pode fazer isso aqui do tamanho que quiser. Eu gosto muito de usar 1,5 cm. Nesse caso aqui tem 2. Vou fazer com 2 então, tá? Eu vou marcar aqui 2 e vou marcar aqui, opa, tô do lado errado, é aqui, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Certo. Agora eu vou dobrar aqui um pedaço e vou passar um outro risco aqui. E aqui nós já temos então a medida, nosso molde de furação dos cadernos. A gente vai ter um furo aqui e um furo aqui. Por que eu dobrei o papel nessa medida aqui? Porque fica muito mais fácil ele dobrado, a gente encaixar ele aqui dentro, alinhar pontinha com pontinha e furar nas nossas marcas, tá? Agora, antes de continuar, eu já vou fazer aqui o molde da furação da capa. Como é que eu vou fazer isso? Eu decidi, também isso é opcional, eu gosto, quando os cadernos são assim, que não são muito grossos, eu gosto de deixar meio centímetro entre um caderno e outro, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no mesmo molde, só que para outra ponta, eu vou riscar aqui o primeiro caderno, ou o último caderno, meio centímetro pro lado o outro caderno, e mais meio centímetro pro lado o outro caderno, certo? Ó,
E aí, em cada interseção dessas aqui, eu vou ter um furinho, certo? Ok. Então, eu vou começar, eu vou botar uma marca aqui, que é para saber que essa parte é a parte de cima, para que a gente não fique virando enquanto tá furando, porque também pode, nessa minha marcação, pode ter uma pequena diferença, e aí se eu furo um caderno para um lado, o outro caderno tá de cabeça para baixo, na hora de colocar, pode dar diferença. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado de manter a ordem que a gente fez e sempre voltado para cima. Quando eu tenho muito medo de errar isso, eu venho bem fraquinho e faço uma marquinha também nos meus cadernos, para saber que esse aqui é o lado de cima. Depois eu apago, tá? Então a gente vai começar furando a capa. Como é que a gente faz para furar a capa? Deixa eu pegar o amarelo. A gente pega os 3 cadernos, coloca na nossa capa e vem com ela até aonde a gente quer que fique, com aquela pequena sobrinha, que não pode ser muito aqui, porque aqui vai ter uma dobra. Se sobrar muito, ele vai acabar dobrando aqui e amassando. Ó, tá vendo aqui? É só pra gente marcar, certo? Então, a gente pega o caderno primeiro, que vai ser o primeiro, coloca aqui a bordinha dele centralizada em cima e embaixo, certo? Ó, tá dando pra ver direitinho? Aqui. Ajustamos aqui, ó, as bordinhas. Ele tá... Deixa eu tirar este, ó. Ajustei. Esse aqui vai ficar nessa posição. Então, agora que ele vai ficar nessa posição, eu vou vir com o molde. Vou encaixar aqui bem direitinho. A linha vai ficar bem aonde eu queria que ficasse o meu caderno. Ó, eu vou de novo com o caderno, alinho e vejo se a minha linha tá certa aqui. Se não tá, eu vou ajustando, vou empurrando mais pra lá, vou endireitando, vou vendo se o espaço que tá aqui é o mesmo que tá aqui, porque ele não é do tamanho da capa, ele é do tamanho do caderno, então eu tenho que ajustar isso no olho, né? Quando eu cheguei aqui com ele na posição exata que eu quero que todos os cadernos fiquem, eu não preciso mais do caderno aqui. Aí eu, se quiser, dá até para colocar alguma coisa que prenda, pode ser uma fita, pode ser um clipe, ó. Só para ele não sair mais do lugar, a gente pode prender aqui, ó. Tá? E aí a gente vai pegar alguma coisa para furar. Essa alguma coisa é um pedaço de EVA, uma plaquinha, qualquer coisa que a gente consiga, até um isopor, que a gente consiga furar, certo? Então a gente coloca em cima de uma base que dê para furar. Pega um furador ou uma agulha mais grossinha, tá? E vai aqui em cada interseçãozinha que a gente marcou, a gente vai fazer um furo. Ó, aqui. Certo? Ó, tá vendo como aparece aqui os furinhos do outro lado? Tá furadinho, não precisamos mais deste molde aqui, nem dos nossos clipes. Agora eu engasgo cada vez que eu vou falar, porque eu fui ler, fui procurar saber se era um clips ou um clipe. Eu descobri que tanto faz, mas que aqui é preferencial que seja um clipe, 2 clipes. E que clips é a versão original e que as pessoas podem optar por usar. Então, agora toda vez que eu vou falar eu me engasgo. Certo. Este aqui já está furado. Se achar que ficou difícil de olhar, é mais fácil de enxergar por fora,
porque é papel, né? Do que por dentro, que é tecido. Mas dá pra vir por fora aqui também e dar uma reforçadinha, ó, pra aparecer melhor lá dentro. Como o papel é fininho e a agulha também, não tem problema furar de dentro pra fora, porque ele não vai ficar arrebitado, tá? Agora nós vamos fazer a furação dos cadernos. Quem trabalha com encadernação tem uma coisa que se chama berço de encadernação. É uma ferramenta, eu tenho, mas ela é muito grande, não vai aparecer aqui. É uma ferramenta que tem essa, ele faz assim, ó, de madeira, né? Desse jeito assim. E a gente encaixa aqui no meio e consegue furar de uma forma mais prática. Dá para usar um livro aberto e encaixar no meio, dá para usar uma enciclopédia, ou dá para fazer nessa mesma plaquinha, eu também faço, né? Claro, a gente tem que tomar um certo cuidado porque se a gente só abre assim e fura, o furo ele pode sair torto. Então aqui tá bem no meio, quando vai ver aqui saiu do lado, aí sai mais pro lado. Então tem um jeitinho pra gente tentar evitar isso, que é, primeira coisa, tá aqui a minha marquinha, minha cabeça do livro tá aqui. Tá aqui a minha marquinha, a cabeça do molde também tá aqui. Então eu vou pegar o meu molde dobrado, vou encaixar aqui no meio, vou alinhar bem aqui e aqui embaixo para ele não sair do lugar, ver se todos os cadernos estão socadinhos, assim, um dentro do outro, ó, sem escadinha. E aí eu vou abrir meu caderno num ângulo de 90 graus, ó. Vou fazer essa abertura num ângulo de 90 graus. E eu vou me esforçar. Cadê o furador? Aqui. E eu vou me esforçar para fazer aqui um ângulo de 45, para que eu tente que o meu furo saia no meio aqui e aqui. Mas note que eu falei vou tentar, não é uma coisa de extrema precisão, porque tá na mão, né? Então, mas normalmente costuma dar certo, tá? Segura com firmeza para que ele não se solte. Também dá para pôr clipes aqui e aqui para segurar, tá? Recomendo, se tu não tem muita prática, eu já tô mais acostumada, eu faço assim mesmo. Então eu vou posicionar o agulhão ali e vou tentar manter esse ângulo de 45 graus para que saia bem lá no meinho, tá? Eu vou furar todos para não tirar do lugar e depois a gente vê se eu fiz cagada ou se deu certo. Aqui. E o último aqui. Tá, ó. Por dentro ele ficou no meinho e por fora ele também ficou no meinho, tá? Não é difícil. Mantenho a parte da cabeça aqui pra cima, viro pra lá, vou pegar o outro que também tem a marquinha, vou colocar no meio e vou fazer a mesma coisa com os 3 cadernos, certo? Vamos dar uma apressadinha aí no vídeo para não ficar muito longo. Prontinho. Os 3 cadernos furados. Se alinhar direitinho, ó, vai ver que tá bem certinho em cima do outro. Ok, então agora precisamos costurá-los, tá? Peguei de volta a minha capa, olhar direitinho, né? A gente pode começar pelo primeiro ou pelo último. Eu gosto de começar pelo primeiro, que é o que fica mais perto da capa. Vejo se eles estão na posição certa. Eu uso esse fio encerado aqui, ó. Tá? Mas eu já fiz com outro tipo de fio e funciona. Só não pode ser muito fininho, porque daí ele pode arrebentar. Tem que ser um fio mais grosso. Mas acho que até a linha de pipa com duplo pode ser utilizado. Para fazer essa costura, a gente conta 2 medidas, ó, generosas, tá? Não justinha assim. Pega 1 e 2. Isso aqui é o suficiente para fazer a primeira costura. São 3 costuras, os cadernos são costurados individualmente, eles não se ligam um com o outro. Então,
Para cada um vai ter uma medida, inclusive, querendo... Eu tenho mania das coisas em série. Vou fazer 3, já corto os 3, para não precisar medir de novo. Então, aqui eu já cortei os 3 fios que eu vou utilizar. A agulha pode ser qualquer uma, preferencialmente agulha de ponta redonda, para não ferir o papel. Eu, para variar, nunca tenho. E a única coisa é que precisa ser uma agulha que passe o fio que tu tem. Não adianta nada tu ter uma agulha em que o fio não entra. Certo? Então tá. A gente pega o nosso primeiro caderno aqui. E aí, se eu quero que o meu nó fique pra dentro, eu vou começar por dentro. Eu posso querer que meu nó fique pra fora, eu posso querer pendurar algum enfeite, alguma coisa. Tudo bem, eu vou fazer pra dentro, tá? Então, a gente coloca a agulha no furo do meio do primeiro caderno. E vai procurar aqui na nossa capa o furo do meio da primeira linha. Aqui, desculpa, gente. Ó, coloquei aqui no meio, certo? Aí vou para minha capa e procuro o furo do meio da primeira linha, porque é o primeiro caderno. Então tem que ser o do furo que tá mais para cá, mais para perto da capa. Mais para cá tem outro e mais para cá tem outro, certo? Aí eu vou puxar. É grossa essa agulha. Vou deixar, ó, uma sobrinha aqui dentro, tá? Aí eu vou, tanto faz para cima ou para baixo, dá na mesma, tá? Nesse caso aqui eu vou vir para esse lado aqui, coloco a minha agulha aqui e vou procurar o meu furo aqui. É melhor, ó, coloquei primeiro a agulha na capa e depois eu fui procurar no caderno. É melhor fazer assim, porque se a gente fica tentando encontrar tudo junto, a probabilidade de tu furar no lugar errado e aí ficar aquele buraco é muito maior. Assim é bem mais fácil. Aqui. Ó. Saiu aqui. Tá? Puxa. Vou dar mais uma dica. Eu vou pegar um alicate. Quando a gente trabalha com costura de papel, a gente evita fazer aquele negócio de ficar fazendo assim, ó, com a agulha para ela passar, porque a gente vai arrombar aquele buraquinho, vai ficar um buracão. Então, para evitar fazer isso, se tiver duro, pega um alicatezinho, ó, para poder puxar reto, sem ficar fazendo aquele vai e vem com a agulha, tá? Para não estragar o trabalho por dentro. Aliás, para não estragar o trabalho em lugar nenhum, nem por dentro nem por fora. Ok. Saímos pelo furo do meio para fora da capa, voltamos pela capa para o furo de uma extremidade e agora a gente vai cruzar pela linha do meio para sair lá no furo do outro lado, tá? Desculpe se eu estou explicando de forma detalhada, muita gente já tá careca de saber, mas para quem nunca fez uma costura de caderno, né, mesmo sendo a mais básica, a mais simples, eu preciso mostrar pelo menos uma vez, né? Ó, tá vendo ali, ó, a agulha no meio? Entrou por dentro do caderno, passou pelo furo da capa, saiu aqui do outro lado. Certo? Ó, chegou aqui, tá duro, não fico arreganhando o buraco, principalmente porque a parte de fora é a que vai aparecer. Então, puxa com um alicate, que ele vai fazer o furinho menor possível, tá? O fio aqui é um só, não é duplo, porque a linha é bem grossa. E agora eu vou voltar por dentro do mesmo buraco que eu entrei para sair aqui no meio, tá? Aqui tem um detalhezinho. A gente encaixa aqui, pode virar a capa para trás para enxergar se vai entrar exatamente aonde tem que entrar. Bota aqui
e aqui procuro onde é que tá. Detalhe, não pode passar a agulha por dentro da linha que já tá aqui, que é o que a gente chama de costurar o fio, porque senão ele depois não permite que a gente aperte, tá? Essa agulha é muito ruim. Pronto, ó, tá aqui, ó, tá? O fio tá pelo lado da agulha, ele não tá sendo perpassado pela agulha. Qual é o outro detalhe? Ó, eu vou puxar. Vou puxar. E aí, ó, primeiro eu vou ver se tá, ó, tá vendo que aqui tá frouxo? A gente precisa apertar. Então, a gente vai apertar. De que maneira? Não assim, assim, no sentido da costura, tá? Para evitar também arreganhar os buraquinhos, certo? Aí, para poder finalizar, a gente só precisa saber que esse fio aqui é um só, ele é inteiro, né? Ele só tá dividido aqui. Aqui ele é inteiro. Para eu poder arrematar, eu tenho que ter uma ponta para um lado, a outra ponta para o outro lado, passando por baixo do fio, tá? Pra gente poder dar um nó. Aí, a essa altura, eu já não preciso mais da agulha, eu posso tirar a agulha do fio. Vou apertar, tá? Tem que ser firme, mas também não pode rasgar, né, gente? Então, é só firme. Ver que o fio tá firmezinho, não tá frouxo, a gente dá um nó. E aí, nós temos opções. A gente pode dar um lacinho aqui dentro, por exemplo, que fica bonitinho. Ou pode simplesmente deixar assim, ou pode dar um segundo nó e cortar com 1 centímetro de tamanho, para não ficar muito rente, né? Porque a gente não faz isso tão rente. Eu vou dar o lacinho para vocês verem como é que fica aqui. Porque fica bem engraçadinho quando a gente chega assim na página do meio e tem um lacinho. Aqui, ó. Ajeita, corta, pronto. Primeiro caderninho, um lacinho no meio, está pronto. Aí a gente dobra, pega a dobradeira, uma espátula, uma colher, qualquer coisa, e reforça essa dobra, porque a gente abriu para costurar, né? Então ele fica meio que se abrindo. A gente reforça essa dobra e tá feito o nosso primeiro caderno, ó. E agora, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com os outros dois. A gente vai pegar o segundo caderno, colocar a linha pelo meio, procurar aqui o meio da nossa marcação, sair aqui e fazer do mesmo jeito. Eu também vou dar uma apressadinha no vídeo, porque é só repetição. Se não entendeu, volta e olha a primeira parte de novo, tá bom? Ó, tá pronto. Viu que bonito? Depois, a gente só precisa decidir como que a gente vai fazer esse fechamento e concluir, tá? Aqui pode ser colocado qualquer botão, ou até mesmo ilhós. Se quiser colocar um ilhós aqui, só puxar um elástico que feche no meio também dá. Eu optei por fazer com esse elástico duplo, ó, para ficar com 2 elásticos assim, mas poderia ser um só. Então, assim, pode ser com qualquer botãozinho. Acho que eu vou fazer, deixa eu ver. Um marronzinho. Verde. Branco. E esse aqui tem um amarelo também.
Eu gostei desse branco que é maior. Vou fazer com ele. Então, como é que a gente aplica? A gente pega uma outra linha e outra agulha. E literalmente a gente prega o botão exatamente do mesmo jeito que a gente faz em roupa, tá? Bem simples assim. Presinho. Dá pra deixar assim, dá pra depois aqui dentro colar algum enfeitezinho sem problema nenhum. Ó, tá aqui. Aí agora é a hora da gente medir o elástico. Ele vai entrar por um lado e vai vir até o outro. Mais ou menos já deu pra ver que tá bom esse tamanho. Então a gente corta aqui. Dá pra dar um nozinho, mas se quiser que fique um pouquinho mais delicado, para não ficar com volume, eu gosto de costurar essa bordinha, principalmente porque ele é um elástico chatinho, então ele facilita isso. Ó, a gente coloca aqui. Passa por trás, ó, de novo. Coloca aqui, ó. Só coloca aqui. Mesmo pro lado que ele abre, ó, ele vai passar por trás. E vai puxar o botão pro lado que fecha. Ó, bem simples, né? Eu vou mostrar, deixa eu virar um pouquinho pra mim aqui. Ó como é que ficou. Aqui o botão, aqui a costura. Outra coisa que dá pra fazer é, se não quiser que esse elástico acabe saindo daqui, dá pra vir aqui e colocar uns pinguinhos de cola instantânea para que essa parte do elástico fique fixa embaixo do botão. Ou não, ou dá para deixar solto assim. Por quê? Porque esses elásticos, com o passar do tempo, eles vão se alargando e daqui a pouco tá um langanho, como se diz aqui na minha terra, e aí ele não fecha mais. Se ele tiver solto, tu facilmente tira ele e bota outro, né? Não vai perder o fechamento do caderninho só porque o elástico se danificou. Eu vou mostrar, tá? Então, esse aqui eu fiz praticamente igual, só mudei o botão, tá? Aqui. Esse eu tinha pronto, esse eu fiz aqui agora com vocês. Eu vou mostrar outros que eu tenho desse tipo. Todos eles foram feitos da mesmíssima forma, com papel de parede, ó. Aí, ó, dá pra pendurar enfeite aqui, ó. Este pingente aqui de coração, exatamente a mesma técnica de fazer este botão artesanal, tá? Se quiserem que eu faça um vídeo ensinando a fazer esses pingentes e esses botões, é só escrever. Olha aqui esse em formato de flor, que bonitinho. É um botãozinho artesanal também, tá?
Depois dá pra fazer, eu vou abrir esse aqui, depois de pronto, a gente pode decorar. Pode usar stencil, pode fazer colagem. Aqui, ó, paperclip, que já foi ensinado. Tem vídeo da Nair dando dicas sobre paperclip. Eu também já ensinei paperclip, vou deixar aqui na descrição. Ah, inclusive o papel envelhecido com café, que eu falei como se todo mundo soubesse. Se alguém quiser saber, pode ir lá no canal da Nair, que é Uniartes e Reciclagem, também tá aqui na descrição, que ela tem tutorial ensinando a fazer também tingimento de papel, de envelope, de várias coisas. Aqui eu botei bolsinho, botei tag. Aqui tem um outro clipezinho com enfeite aqui com uma miçanga, envelope. Então, assim, aí a gente usa a imaginação e a criatividade para fazer os cadernos ou os livros como a gente achar melhor, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma parte que eu não percebi, que a câmera não pegou e ficou com dúvida, me escreve aqui nos comentários que eu respondo. Sigam a gente, cada uma de nós tem seus próprios canais ou redes sociais. Tem o curso da Paty e da Ali, que é Scrap em Qualquer Lugar, que tá aqui também na descrição, para quem tem. É um projeto bem legal de scrapbook. Tem o meu curso de cartonagem artesanal, que também tá aqui embaixo, o link para quem quiser saber mais a respeito do curso. Tem o canal da Nair. Então, assim, ó, quanto mais vocês chegarem perto de nós, quanto mais vocês nos curtirem e nos acompanharem, melhor. Mais a gente pode trocar informações, a gente pode trocar ideias, a gente pode combinar as melhores coisas para fazer, porque esse canal existe, porque a gente provavelmente, da mesma forma que vocês, a gente ama artesanato, ama cartonagem, ama scrapbook, e a gente fica tão feliz de poder dividir isso, compartilhar. Não é nem ensinar, porque, né, muitas das pessoas que nos assistem também são profissionais, também já sabem, mas às vezes é uma ideia, uma dica, uma inspiração. E quem é que faz artesanato e não gosta de mostrar? A gente adora mostrar o artesanato que a gente faz quando a gente fica satisfeito com o resultado. Então, assim, é um carinho enorme que eu tenho cada vez que eu faço um vídeo para esse canal, e eu adoro estar aqui, e eu espero que vocês tenham muito gostado, e a gente ainda vai fazer muitas coisas juntas esse ano, tá bom? Então fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!